A Bíblia também vai dizer que toda disciplina que vem da parte de Deus é aceitável para as nossas vidas, porque Ele disciplina a gente para o aproveitamento do próprio Deus. Para quê? Para que a gente chegue mais próximo da santidade dele. Mas o povo nesta época não estava entendendo, mas a misericórdia de Deus desceu sobre o seu próprio povo. Ele envia o mensageiro e vai dizer, aleluia, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. O profeta, amando do Senhor, falou isso para aquele povo, aleluia, e Deus já estava providenciando um homem para libertar novamente o seu povo das práticas de pecados e de adoração a outros deuses. E quem é esse? Gideão. A gente chega agora onde fizemos, aleluia, a leitura. Deus, ele vai ter um encontro com Gideão. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, aleluia, foi ter com Gideão enquanto ele estava no carvalho, fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Sendo que o lagar não era o lugar de malhar trigo, mas sim de pisar nas uvas para ter o suco extraído. O lagar, irmãos, era 2 recipientes. Em um ficava as uvas para ser pisadas, no outro recebia o líquido que saía das uvas. Então Gideão já se mostrava um homem estrategista no meio de uma situação, de uma crise, de uma guerra, da opressão. Aleluia, Deus viu em Gideão um homem com estratégia, e Deus disse, eu vou usar este homem para libertar e guiar e liderar o meu povo que está sofrendo a opressão, aleluia, dos seus inimigos. No meio da guerra espiritual que cada um de nós passamos, porque sabemos que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra as potestades. A nossa guerra diariamente é contra Satanás, é contra o diabo, é contra o inimigo de nossas almas. E às vezes a gente se encontra oprimidos em guerra espiritual, mas Deus, ele nos dá estratégia para a gente sair, aleluia, para a gente mesmo se livrar das mãos do inimigo, aleluia. É quando a gente pensa que estamos fracos, e aí se cumpre a palavra de Deus, que na nossa fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. E quando a gente pensa que estamos fracos, o inimigo, sabendo de nossa vida, de nossa rotina, ele coloca na sua própria mente e vai dizer, é agora que eu vou atacar. É agora que eu vou tirar, é agora que eu vou arrancar da casa, aleluia, que eu vou dizer para ele que não pertence a ele. Mas o inimigo fica confundido quando o crente clama a Deus, aleluia, por arrependimento. É como se ele chegasse, toda vez que ele chegasse, ele estivesse atrasado. Porque ele não sabe o futuro, só quem sabe é o nosso Deus. Então ele passa, aleluia, a vida, aleluia, rodeando a gente, conhecendo as nossas rotinas e bolando armadilhas e estratégias para nos tirar, para nos arrancar da presença de Deus. Sendo que o que ele sabe hoje, Deus já está sabendo amanhã. Aleluia. Deus sempre chega no tempo certo. E o inimigo pensa que quando vai chegar, ele chega atrasado. Mas não é mérito da gente, é porque Deus cuida de nós. Aleluia. Quantas vezes, muitas pessoas que aqui já se encontram, não cocheou em 2 pensamentos, dizendo consigo mesmo, será que de fato eu presto para ser crente? Você não pode pensar desta maneira. Aleluia. O inimigo sussurra nos seus ouvidos para pensar que você é alguém que tem preço, que pode ser vendido, aleluia, a qualquer preço. Mas eu digo para você que Deus investiu em você com um valor impagável pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você está aqui hoje porque para Deus nós temos valor. Aleluia. Ainda que
para o inimigo e para a sociedade a gente tem apreço. Aleluia, a qual ele coloca miragem, imagens ilustrativas, atalhos, pratos de lentilhas em vossas vidas, pensando que a gente vai se corromper por aquilo que ele oferece. Aleluia, Deus mostra para o inimigo, aleluia, que ele está completamente errado. E nessa noite a palavra que o Senhor ministra no nosso coração é sobre a opressão espiritual. A guerra e a batalha espiritual. Aleluia. E foi isso que Deus estava levantando Gideão para libertar o povo da opressão. Observe, irmãos, que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor tem um encontro com Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Sendo que Gideão, como de muitos nós, vai perguntar ao Senhor: meu Deus, se tu és conosco, se tu és comigo, por que está nos acontecendo tudo isso? Talvez Gideão não estava sabendo da prática, aleluia, que o povo estava cometendo diante de Deus. Talvez Gideão não estava entendendo que aquela situação, aleluia, era uma disciplina, era uma correção de Deus com o seu próprio povo. E aí ele vai perguntar: eu tenho ouvido dos meus pais que tu nos fizeste subir e nos libertaste da mão dos egípcios, e por que agora tu nos desamparaste, Senhor? Um homem na situação que Gideão estava, perguntava a mesma coisa. Quantas vezes o silêncio de Deus não incomoda cada um de nós que estamos aqui? Isso, aleluia. Às vezes a gente não busca nem compreender o que está passando em nossas vidas. Aleluia, nos dias atuais a gente vai questionar a Deus, aleluia, por que está acontecendo tudo isso comigo? E qual é a resposta que a gente recebe de Deus? Silêncio. Aí na nossa mente a gente começa a indagar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas nessa noite Deus me dá autoridade para dizer: eu estou, aleluia, lembrado de você. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que a tua situação, aleluia, te faça parecer que eu não tenho me lembrado de ti, nesta noite eu te trago a minha casa e te digo: eu me lembro de você todos os dias. Tem alguém aqui, aleluia, que tem um desejo muito grande no coração, que até pergunta a Deus: quando é que vai ser realizado em minha vida? Tem alguém aqui que quer ter um estado de ser chamado de mãe e pensa que Deus se esqueceu. Eu digo para você: Deus não esqueceu de você. Glória, aleluia. Você vai gerar, você vai reproduzir. Aleluia. No tempo de Deus, Ele vai fazer nascer aquilo que você tanto deseja. Aleluia. E aí Deus, Ele começa a ter o diálogo, aleluia, com Gideão. E após Gideão questionar ao Senhor, Deus, Ele vai se virar e vai falar para ele: vai nessa tua força, Gideão, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que Deus disse para Gideão. Deus estava dizendo para Gideão: eu estou concedendo a ti autoridade diante dos teus opressores para tu libertar e guiar o meu povo, porque eu ouvi o gemido que o meu povo estava sofrendo. Deus, Ele ouve o gemido de crente, irmãos. Aleluia. Quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a doer, quando o sofrimento começa a aumentar e o crente começa a derramar lágrimas diante do Senhor, aleluia, e o Espírito Santo, irmãos, aleluia, ele testifica da gente diante de Deus, e Deus está ouvindo o seu gemido. Você foi levantada para libertar o povo, aleluia, nos dias atuais que está sendo oprimido pelo Satanás. Aleluia. Você foi levantada para isso. Era isso que Deus estava chamando Gideão. Aleluia. Aí Deus vai começar a capacitar Gideão. E quanto mais Deus fala com Gideão, mais Gideão se humilha diante de
Deus. Aí ele vai dizer: como é que eu, o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor da terra agora a gente está localizado, como é que eu vou libertar o teu povo? Aí Deus vai dizer: se eu sou contigo, tu vai derrotar os midianitas como se fosse um homem só. Irmãos, pode ter a barreira, pode ter a quantidade de inimigo que for, quando Deus está com você, a numerosa multidão para Deus é nada. Glória a Deus, aleluia. Os diversos problemas na tua vida para Deus é nada. Você lembra quando Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios? E Deus estava dizendo para Gideão: já que eu estou contigo, já que eu te concedo autoridade, a numerosa multidão dos midianitas e dos seus aliados não vai significar nada, porque se eu estou contigo, tu vai na minha força, Gideão, aleluia, e quando eles vierem, tu vai derrotar cada um deles. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que Deus está querendo derramar sobre a igreja? Mais autoridade. E autoridade para quê, irmão? Para combater as potestades malignas. Glória a Deus. Foi isso que Jesus disse, meu irmão Rachid: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, aleluia, e para expulsares os malignos. Você tem autoridade, sendo que o inimigo, sabendo disso, ele trabalha na sua mente para querer colocar na sua vida, aleluia, a favor dele mesmo. Como? O inimigo faz você pensar que ele tem um poder que ele não tem. Ele é poderoso, mas aquele que vive dentro da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, é maior do que ele. Aleluia! E Jesus disse: eu vos dou autoridade para vocês combater os malignos. Sendo que às vezes a gente está tão afastado de Deus que a gente pergunta a Deus: será que eu tenho autoridade mesmo para combater os espíritos imundos? Eu até falei isso aqui no sábado de manhã. Eu perguntei a Deus: meu Deus, faz umas 3 semanas isso. Eu tenho orado bastante, meu Senhor, mas eu quero fazer uma pergunta a ti. Se entrar um demônio naquela igreja, será que eu tenho autoridade, aleluia, para estender a mão e em teu nome expulsar ele? E Deus me respondeu isso, só, irmãos. Mas é bom homem fazer prova de Deus, porque nós não somos nada. Sendo que o inimigo e o homem tem que saber disso. O inimigo trabalha ao seu favor. O inimigo não está nem aí para o que a gente pensa, não. O que ele quer é tirar a gente da presença de Deus. Então ele faz você pensar que você não tem poder, aleluia, para combater ele. Sendo que você não combate com as suas próprias forças. Você combate pela força de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você tem força de Jesus. Aleluia! Você tem autoridade e poder de Jesus. Glória! E Deus está dizendo: eu não te chamei para ficar oprimido com o que o mundo oferece para ti. Eu te chamei para libertar aqueles que estão cativos no mundo e trazer para dentro da minha casa. Então levanta desse banco, rapaz, e começa a exercer aquilo que tu foi chamado para fazer. Glória a Deus! Aleluia! Jesus está aqui. Aleluia! Ele está fazendo você se lembrar que você tem autoridade, você tem poder, você foi chamado e sabe qual é, aleluia, o seu papel na presença de Jesus. Então para de preguiça, levanta no banco e exerce. Aleluia! Tu fosse chamado para combater o inimigo. Ele não é mais forte do que ti, porque a tua força está em Jesus. É por isso que o salmista vai escrever: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na hora das nossas angústias. Glória! A fortaleza é da onde vem força, irmão. Aleluia! Refúgio é quando todo mundo está desamparando a gente, a mão de Deus está estendida sobre nós. Aleluia! E continua o diálogo de Deus com Gideão, sendo que Gideão
com toda a sua humildade, ele vai começar a duvidar se era mesmo Deus que estava falando com ele. Aí ele vai dizer, se és tu mesmo que estás falando comigo, esperas um pouco, que eu vou ali na minha casa e vou trazer uma oferta para ti. Escuta bem, naquela época a oferta era para quando se tinha pecado, é para arrependimento de pecado, sendo que a oferta de Gideão aqui foi uma oferta voluntária. Era como se ele estivesse dizendo, quem sou eu para receber do Senhor autoridade, palavra e conversa? Então eu vou na minha casa, eu vou fazer prova de Deus. Ele traz uma oferta para o próprio Deus. Aleluia. Deus continuou esperando ele lá. Deus está esperando por você. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que o anjo do Senhor disse, vai, porque eu vou ficar aqui te esperando. Deus está esperando você. Ei, Jesus! Não é estar na casa dele. Deus não está esperando você estar na casa dele. É você exercer o seu papel de cristão. É você fazer aquilo que Deus confiou na sua mão. Cada um de nós que estamos aqui fazemos parte de um membro só. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Mas cada um de nós temos uma função diante de Deus diferente. Você foi chamado para exercer tal coisa, faça. Você foi chamado para fazer outra coisa, faça. Não fique querendo negligenciar aquilo que Deus confiou na sua vida e na sua mão. Deus está dizendo, eu estou esperando você fazer mais. Aí Gideão volta, oferece o cabrito, um pãozinho ali com éfa de farinha e carne. Aí o anjo do Senhor vai dizer, coloca em cima dessa pedra aí. Aí o anjo do Senhor bate com o cajado, tei. Aí o fogo consome. Aí Deus estava dizendo, eu recebi a tua oferta e agora tu tem prova de que eu falo contigo. O que é que você está ofertando ao Senhor? O que você anda ofertando ao Senhor? Será que é a primazia daquilo que você pode ofertar a Deus? Deus requer mais de muita gente que está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus! Mais sacrifício. Aleluia. Mais jejum. Mais consagração. Mais dedicação. Mais compromisso. Aleluia. Jesus, aleluia. Deus requer de muita gente que está aqui. É por isso que Ele está esperando por você. Ai, se não fosse a graça de Jesus, o inimigo já tinha se andado com a tua vida. Mas não se anda porque Deus não deixa. Você é de Jesus. O inimigo pode até sussurrar no teu ouvido, volta lá para trás. O teu lugar não é aqui não, ó. Volta lá para trás. O inimigo sussurra aí no seu ouvido, mas Deus está dizendo, você é minha, você é meu, seu lugar é aqui dentro, seu lugar é a minha presença, terra. Aleluia! Seu lugar é aqui dentro. O inimigo tem lutado todos os dias, Rebeca, mas o seu lugar é aqui dentro. Glória a Deus. Você é terra. Não volte para o lugar de lama. Você é vaso de honra. Você é vaso de honra. Eu não costumo fazer isso não, mas diz para o teu irmão que está do teu lado, você pode dizer, é vaso de honra. E Deus quer se utilizar mais ainda de você. Aleluia. Glória a Deus. Gideão agora, aleluia, vai reconhecer que o próprio Deus falou com ele. Aí ele vai começar a temer. Aí ele diz, verdadeiramente eu vi o anjo do Senhor, ai de mim que vou morrer. Olha o temor do homem. E tem gente que está perdendo o temor mesmo diante da palavra de Deus. Sabe que não é para fazer e continua fazendo. E Deus está dizendo, eu estou esperando você voltar ao primeiro amor do temor a mim. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que temer mais a Deus. Como? O anjo visitou Gideão. Deus visita a gente todos os dias, irmãos. Aleluia! Cada vez que a gente abre a palavra, é Deus visitando o crente. Cada vez que a gente lê o versículo, é Deus falando com o crente. Naquele tempo, irmãos, o anjo descia. Hoje Jesus está a todo instante. Aleluia! Cada vez que você lê a palavra, é Deus dizendo, eu estou falando contigo. Então tenha mais temor, tenha mais reverência, mais respeito à minha voz.
Aí Deus diz para Gideão: não temas, pois tu não vai morrer, e a paz, Gideão, seja contigo. Aleluia. E naquela mesma noite, irmãos, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus visitou novamente Gideão, sendo que após Deus capacitar no diálogo Gideão, Deus mostrar para Gideão que era ele que estava levantando ele para libertar o seu povo. Aleluia, Deus agora vai dar a primeira missão e a primeira tarefa para Gideão. Deus vai dizer: Gideão, te levanta. Tu pega um cabrito de 7 anos, o mais novo, porque não tem mácula, está novinho, e tu vai oferecer a mim, e tu carrega outro cabrito, e tu vai colocar, aleluia, lá no altar que é edificado para Baal, na casa do teu pai. Olha a missão que Gideão tem, irmãos. Você imagina o que é o povo de Deus adorando outro Deus? O D minúsculo. Aí Deus diz para Gideão: o mais novinho tu vai oferecer para mim. E aonde é que tu vai oferecer, Gideão? É no lugar onde tu vai destruir o altar de Baal, porque todo mundo vai conhecer que só existe um Deus, o Deus que fala contigo, Gideão. Eu vou aplicar essa passagem. Nós temos 10 minutos e eu vou aplicar. Aí Gideão ouve a palavra do Senhor. Aleluia, vai destruir o altar de Baal. E no lugar onde estava o poste ídolo de Baal, ele coloca, aleluia, aleluia, o cabrito que ele levou e o outro prestando culto ao próprio Deus. O mais novo serviu de sacrifício para o Senhor, como o próprio Deus ordenou a Gideão. Aleluia, aleluia. E quando, aleluia, os homens daquela cidade se levantaram, eles acharam uma coisa estranha. O Deus que eles adoravam, o Deus pagão que eles estavam adorando, agora não existia mais. Eu vou trazer para o dia atual. Tem se levantado no nosso meio falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, pessoas que estão querendo oferecer um evangelho que o próprio apóstolo Paulo, ele condenou. Ele disse assim: olha, ainda que desça um anjo do céu e venha pregando um evangelho que não seja esse, que esse evangelho seja anátema. Aleluia. Nos dias atuais, o que nós estamos vendo, principalmente na internet, são pessoas debochando, zombando, primeiro da palavra de Deus, segundo dos dons espirituais que o próprio Deus derrama sobre vossas vidas. E sabe o que Deus está querendo? Levantar pessoas que estão aqui nesta noite compromissadas com a verdade e que não tenha medo, aleluia, de combater, aleluia, as falsas heresias. Eu não queria nem gritar. Eu não queria nem gritar. Aleluia. Você foi chamado e Jesus disse assim: ó, eis que eu envio vocês para meio de lobos devoradores. Escute bem. No próprio meio evangelho tem se levantar assim, ó, muita coisa, muitos homens com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, que está pegando um crente que está andando assim, ó, está fazendo o crente andar assim e cambaleando. Aí o inimigo está gostando disso. E Deus está, aleluia, falando para esta igreja nesta noite: você tem na sua mão a palavra da verdade, então pregue e viva a verdade. Você é um Gideão nessa época. Você está entendendo o que Deus está falando? Você é um Gideão, chamado para libertar e para combater o povo que está indo por falsas doutrinas. Você tem autoridade na sua mão pela palavra de Jesus para combater falsos ensinos. Quando você vê alguém, aleluia, ensinando heresia, se levante e combata para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer dar para esta igreja 2 dons. O primeiro, dom de discernimento, para saber o que provém de Deus e o que não provém, para saber o que é certo e o que é errado. E Deus quer dar outro dom, o dom de visão, para que o povo enxergue além do exterior. Deus quer abrir o olho de muita gente para expandir a visão espiritual.
Sendo que Deus está querendo preparar essa igreja aqui, olha. Amém, Jesus. Como, irmão? Da mesma forma que preparou Gideão. O que é que Deus quer mais? Ofertas voluntárias, de coração. Porque Deus recebeu a oferta de Gideão, porque foi uma oferta de coração. Gideão estava dizendo, eu vou fazer prova se é Ele mesmo falando comigo. E tem pessoas aqui que ouvem Deus falando com ele, não faz prova, aleluia. Nem sequer pergunta a Deus o que é que Deus quer mais. E continua pedindo o que não é de agrado a Deus. E Deus está dizendo, eu quero que peça mais compromisso com o meu reino. Aleluia. Se você ora 1 hora, 40, 45 minutos, ore para o céu e não para a terra. Aleluia. Você não está entendendo. Eita glória. Eu vou simplificar. Deus está dizendo, passe mais tempo conversando comigo para buscar o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Depois você pede as coisas da terra. Quantas horas você tem orado e conversado com Jesus? E qual é o objetivo da sua oração com Deus? Deus, Ele está com saudade de muitas orações aqui dentro. E Ele me dá autoridade para falar isso, porque eu tinha dado uma relaxada. Mas Deus falou comigo ontem de manhã aqui na consagração. E bom é quando Deus fala, o crente ouve e coloca em prática aquilo que Deus falou. Escuta bem, quando os homens se levantaram de madrugada, foram perguntar o que é que aconteceu. Sabe o que é que pergunta nos dias atuais? Está pregando muita dureza, só quer ser o santarrão. Não, irmão. A gente prega e busca pregar sempre a verdade. Sendo que as pessoas que não vivem na verdade, não estão acostumadas com a palavra da verdade, aleluia, aí começa a pensar que a palavra é dura. Não é dura. Não é dura. Se chocou você, é porque Jesus sabe o que você precisa ouvir. Você não pode querer sempre ouvir aquilo que é de bom agrado para você. Você tem que estar disponível para ouvir aquilo que Jesus já preparou para ti. Aleluia. Glória a Deus. O que é que aconteceu? Cadê o nosso ídolo Baal? Cadê o nosso Deus Baal? Eu lembro de Elias, o Deus das moscas. Serve para nada. É um Deus independente. Aí perguntaram, aí falaram, agora escute bem isso aqui, irmão, eu vou finalizar agora. Eles ficaram perguntando o que é que aconteceu com o nosso Deus. Aleluia. Aí o próprio povo vai continuar ali conversando. Aí eles vão dizer, foi Gideão, o filho de Joás. Porque quando o crente prega, vive e fala a verdade, Aleluia, Jesus. o crente, nos dias atuais, é denunciado pela verdade que vive e que prega. Aleluia. Foi isso que estava acontecendo com Gideão. Como é que podiam saber que foi Gideão, se Gideão fez isso pela madrugada? Às escondidas. Aleluia, Jesus. E aí eles falaram, só pode ter sido um homem. Aí falaram, chegaram no pai de Gideão e disseram, olha, coloca o teu filho para fora de casa. É isso que o inimigo sempre quer. Quando o crente erra, o crente pega, o crente falha. Ele sobe até Deus para acusar o crente diante de Deus. Ele diz, olha, tu viste o que o teu filho afrontou lá na terra? Deixa eu ter a oportunidade de tirar ele da tua casa. Aleluia. Aleluia. Aí o próprio Deus justifica o crente, irmão. Porque o arrependimento subiu primeiro que a acusação de Satanás. Vê que bênção. Ele chega para acusar você diante de Deus. Aí Deus está dizendo, o arrependimento dele chegou primeiro que a tua acusação, Satanás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. O amor de Deus por nós é maravilhoso, irmão. Aleluia. Que graça é a de Jesus Cristo em nossas vidas, irmãos.
Você está recebendo essa palavra hoje e Deus vai reforçar, conversando com você. Você pode fazer até prova de Deus e pergunte para Deus. Se você se esqueceu, pergunte para Deus: para que eu fui chamado aqui na terra? Ele vai responder você. Qual é o meu lugar? Ele vai responder você. Aleluia. Aleluia. Aí o pai de Gideão vai dizer: se Baal é algum Deus, por que vocês querem contender a favor de Baal? Se ele é Deus, deixa ele mesmo se defender. Vê que resposta maravilhosa, irmãos. Por que vocês querem tomar satisfação de um Deus que você diz que pode todas as coisas? Que é o Deus da fertilidade. Por que vocês querem? Aí o pai de Gideão intercede a favor dele. Deixa que o próprio Baal vai se defender. Eu finalizo agora. O que nós aprendemos com isso, irmãos, é que às vezes nós não temos a sabedoria, o entendimento, nem a estratégia para a gente se autodefender. E qual é a defesa do crente? É o arrependimento. Aleluia. É quando os opressores chegam diante de Deus e diz: errou, fez o que era mal, deixa eu tirar da tua casa. E o arrependimento é a defesa da igreja. Porque quando o crente reconhece a sua ação e a sua prática, e de coração, aleluia, pede perdão a Deus, Deus derrama a graça para que o inimigo não toque. Você recebe essa palavra nesta noite? Você que está aqui é um Gideão. Deus lhe dá a estratégia. Deus lhe dá a sabedoria. Ele é a tua força. Aleluia. No meio da crise que a gente venha a passar, confie no seu Deus, porque quem lhe chamou foi Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformei com esta era, por isso espera, em Deus espera. Ainda ficava um pouquinho mais, viu? Ficava um pouquinho mais. Aleluia. Segunda-feira tem o nosso discipulado. Certamente vai ser lá ali na Leões Torres. Quarta-feira o que vem? Discípulo de oração, à tarde. Quinta-feira vai ter quarta-feira vai ter alguma coisa? Não, né? A noite vai ter. Quarta-feira doutrina à noite. Discípulo de oração à tarde, doutrina à noite. Quinta-feira mocidade. A mocidade. Sexta-feira tem pregação na Leões Torres. Sábado pela manhã, consagração. À noite, culto de avivamento. E domingo à noite, o culto aberto, o culto para a família, amém? Vamos ficar em pé e orar no nome de Jesus. Vai encerrar, Eita, Gideão, valoroso. Amém. Amém. Irmã Fernanda para a oração final. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Eita, eu creio, não. Dá um cada vez. Fé da igreja com a paz do Senhor. Amém. E assim oremos. Senhor Deus grande, poderoso, Deus do céu e da terra. Ó Jesus, te agradecemos mais um domingo, Pai, mais uma noite, pela tua palavra.
anunciando em todas nesta lugar, nesta casa, em nome de Jesus. Amém.